Nós hoje vamos falar sobre dinâmicas de personalidade. Gente, essa aula, como todas, né? Sou suspeita de falar, mas essa aula, ela é assim, uma aula que quando eu ouvi pela primeira vez, eu comecei a compreender algumas questões assim no meu casamento, na minha família, com os meus filhos. Interessante que na hora que a professora estava falando, a mentora estava falando, vinha assim, essa sou eu, esse é fulano. Então, eu tenho certeza que hoje também, quando nós formos lendo aqui, vocês vão identificando um pouco. No livro, na página 102 e 103, tem um breve resumo de cada temperamento. Eu tenho certeza que essa aula ela vai esclarecer muitas questões que talvez você ainda não conseguiu entender. O relacionamento na sua casa, no seu casamento, relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, até com seus amigos, com colegas de trabalho, com certeza vai melhorar muito. Porque quando nós compreendemos o outro, fica mais fácil de se relacionar. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 16. Olha o que o texto diz. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para que nós nos tornemos as pessoas para o qual Deus nos criou para ser. E Deus criou o ser humano para se relacionar. Quando Deus criou o ser humano, Deus não criou o ser humano porque ele estava solitário, porque ele não tinha nada para fazer. Não. Quando ele criou o mundo, primeiro ele criou os céus e a terra, depois ele criou as águas, fez a divisão das águas, criou a luz e as trevas, criou os animais, criou as árvores, criou tudo. E quando ele cria o homem e a mulher, ele diz, tudo que Deus criava, ele falava assim, e viu Deus que era bom. Mas quando ele criou o ser humano, o texto diz, e viu Deus que era muito bom. Porque antes de Deus fazer, ele falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. A imagem é aquilo que somos parecidos com Deus. A semelhança é aquilo que nós fomos criados para ser, mas por causa do pecado, isso foi corrompido. Então Deus nos criou para se relacionar. Tanto é que Deus, ele ia na viração do dia conversar com Adão e Eva. Não sabemos qual era o tipo de conversa, mas com certeza era coisas do dia a dia. Deus mandou que Adão e Eva cuidassem do jardim, colocassem nome nos animais. Deus mandou que eles cultivassem ali. Então, quem sabe, nós podemos imaginar, quem sabe aquela conversa era, que nome que você deu para esse aqui? E aí ele falava, né? Que nome que você deu para essa planta aqui e tal? Eu creio que era uma conversa, assim, muito natural, muito normal, que eles tinham. Então, quando o homem decide não ouvir mais a Deus, primeiro a mulher dá ouvido à serpente e depois o marido dá ouvido à esposa, eles deixam de ouvir a voz de Deus para dar ouvido a um desconhecido. Na verdade, não era nem um desconhecido, porque acredito eu que eles tinham a harmonia no jardim era tão grande, era algo tão natural, que assim, a gente fica achando lindo o papagaio falar, igual aqui em casa tem calopsita.
Então, quando eles cantam, quando às vezes parece estar respondendo a gente, parece estar chamando, né? Igual tem uma que tem um probleminha na perna, então todas as outras quatro descem, que aqui tem cinco, as quatro descem da gaiola, que é alta, e ela fica tipo chamando a gente pra gente ir lá. E quando a gente chega, ela fica andando pra lá e pra cá dentro da gaiola, que é pra gente tirar ela de dentro da gaiola pra ela ir junto com as outras. E a mesma coisa quando ela quer subir. Ela vem na porta e fica como se estivesse chamando. A gente fica encantada com isso. Agora eu fico pensando lá no jardim, que era tudo tão natural. Né? Eu chego na casa da minha cunhada, e lá tem papagaio. E a minha cunhada chama Vera, Vera Lúcia. Aí ele fica, Vera, dá café. Vera, cadê o Maico, que é o menino dela? A gente fica encantada com isso. Agora eu imagino que no jardim eles conseguiam compreender os animais, né? Talvez seja, gente, um exagero meu, uma heresia minha. Mas assim, o fato é que a Eva conversava com os animais. Porque se ela nunca tivesse conversado com os animais, ela teria saído correndo quando a cobra falou com ela. Imagina, ela estava ali no jardim. De repente, uma cobra fala com ela ia sair correndo? Tinha que ser algo muito natural para ela dar ouvido. Ou seja, gente, onde eu quero chegar com tudo isso? Deus fez o ser humano para se relacionar. Nós somos pessoas que nós precisamos nos relacionar. Só que, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas têm vivido relacionamentos, o que chamam por aí, né? Eu nem gosto muito dessa palavra. Relacionamentos tóxicos. Por que eu não gosto dessa palavra, gente? Porque colocaram como relacionamento tóxico, algumas pessoas colocaram como relacionamento tóxico relacionamentos que estão seguindo padrões bíblicos. Então, por exemplo, a submissão da mulher ao marido, eles falam que a mulher que vive num relacionamento desse é um relacionamento tóxico. Os pais que educam os filhos, eles falam que os pais estão com relacionamento tóxico com os filhos. Então, assim, eu não gosto muito de falar essa palavra para não dar ibope para ideologia feminista, essas ideologias aí, certo? Mas o fato é que tem muitas pessoas vivendo relacionamentos, vamos dizer, doentes. Não são relacionamentos saudáveis. E às vezes é por uma coisa pequena. Tem aquelas famílias que vivem misericórdia. Tem casa aí que é como se fosse um inferno. Tem sim. Essas famílias que vivem brigando, o marido e a esposa, um xinga o outro, até se agridem, filho que não respeita pai e mãe, aquela coisa. Tem. Mas tem casas que não tem assim essas brigas de um bater no outro, mas são aqueles relacionamentos doentes. Às vezes um tem mágoa do outro, ou enfim, não é aquele lugar de amor e paz. Por quê? Porque um não entende o outro. Às vezes, a gente pensa assim, mas o fulano não me ama, ou o fulano não me entende, porque às vezes a linguagem que está sendo expressa não é uma linguagem que ele vai receber como uma linguagem de amor. Então, por que a gente precisa entender pelo menos o básico um do outro dentro da nossa casa? Porque fica mais fácil. E no decorrer dessa aula, cada um vai começar a compreender um pouquinho. Os relacionamentos, gente, parecem ser complicados, né? Tem gente aí mesmo que fala assim, infelizmente, as pessoas estão muito assim, extremistas. E muitas pessoas que se decepcionaram com o relacionamento com o ser humano, aí partiram pro lado dos pets, né? Então tem gente que fala, eu prefiro animal do que ser humano, porque o ser humano é isso, o ser humano é aquilo. Eu sei, gente, que o ser humano sem Deus, ele é corrupto, ele é mau. A Bíblia diz que todos pecaram e precisam da graça de Deus. Todos. Então a pessoa que não tem Jesus
é uma pessoa totalmente depravada, a pessoa que não conhece a Deus, que não anda nos preceitos do Senhor, uma pessoa totalmente depravada, uma pessoa má. Mas é possível viver relacionamentos saudáveis.